Senhora Presidente, Deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, gostaria de falar ao deputado Luiz Paulo nesse momento. Tenho certeza que me ouve. Falar ao deputado Luiz Paulo do meu respeito, da minha admiração pelo seu mandato, pela sua história, pela sua conduta. Falar ao deputado Luiz Paulo que concordo com sua luta em defesa do Estado do Rio de Janeiro, por isso o acompanhei na CPI, nas audiências, com a ANP, no debate e na discussão da questão das perdas do Rio de Janeiro. Falar ao deputado Luiz Paulo que concordo que o Rio de Janeiro foi tungado, a expressão que rotineiramente uso, nessa relação com a Petrobras e com o governo federal. Falar ao deputado Luiz Paulo que o presidente ilegítimo Temer, ao invés de pagar a dívida que a União tem com o Rio de Janeiro, impõe ao Rio de Janeiro restrições e prejuízos. Prejuízos que vão além, muito além, daqueles que ele aqui citou. Pois o repito, que sou contra no conceito, ele tira muito mais do que essa diferença de 3 para 20, 17% do ICMS, da importação e investimentos para a extração de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Porque quando a União isenta de PIS, CONFINS, IPI, impostos próprios da União, esses impostos também deixam de vir para o Estado, porque essa cesta integra o Fundo de Participação do Estado e o FPM. Então, quanto menos recursos nesse fundo, menos recursos no Estado, menos recursos no município, muito além daquele que é retirado no caso do ICMS. Sou contra esse conceito do repetro. Mas nós perdemos mais uma batalha. E o repetro, que foi uma invenção de Fernando Henrique, como a prorrogação do Lula, prorrogação da Dilma, e agora mais uma prorrogação do Temer, e com a legitimidade da aprovação pelo Congresso Nacional desta regra aprovada no Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, o CONFAZ, a fim de arbitrar uma guerra fiscal entre os estados, está como regra posta. E aqui, o deputado Osório falou da não adesão ao Rio, a desvantagem em relação ao São Paulo e o Espírito Santo. Nós não somos donos da verdade. Nós somos mediadores da construção da verdade, que passa a ser aquilo que foi produzido, que é votado neste parlamento, fruto do debate, do avanço na discussão, do recuo de posições. Eu não quero um centavo a menos para o meu estado, nem para o meu município. Mas eu preciso ouvir as caravanas de prefeitos e vereadores que aqui vêm e nos diz: nós viemos lá do Porto do Açu e as empresas procuraram os prefeitos e as câmaras municipais que, se não houver uma adesão do Rio ao repetro,
vão transferir suas bases para o Espírito Santo. Porque lá, a importação, a compra de maquinários, de equipamento para a construção, reparo, requalificação das plataformas, vai ter um imposto de 3%, contra um possível de 20% no Rio, se o Rio não aderir ao Repreto. E essas empresas, elas não vão botar suas bases lá e carregar funcionários de Campos, de São João da Barra, para o Espírito Santo, vão contratar mão de obra do Espírito Santo, vão contratar mão de obra em São Paulo. Então, nós precisamos parar e ouvir. Eu venho de uma região que tem um porto de Arraial do Cabo, o Porto do Forno, e o aeroporto de Cabo Frio. A principal atividade do aeroporto de Cabo Frio é embarque e desembarque das plataformas. É a recepção de equipamentos para a indústria do petróleo, que está em Macaé. E se essas atividades forem transferidas, me diz a direção do aeroporto, nós vamos ter supressão de postos de trabalho, vamos ter uma incidência direta na arrecadação municipal do ICMS e do ISS. Então eu preciso ouvir e entrar num debate e dar voz a esses prefeitos, a esses vereadores do município de Maricá, que acaba de receber uma licença para um porto, que está na eminência e na euforia, no aguardo da licitação do Poço de Libra, que está marcado para o próximo dia 29, que pode ter as suas atividades baseadas tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, cuja definição se dará em torno, logística, em torno dessa estratégia da carga tributária. Então o Repreto é ruim, sim, mas é a regra nacional. E essa concorrência com São Paulo e com o Espírito Santo, ela passa a ser desleal se ela não for mitigada. Então nós queremos que o Rio ganhe mais. Eu não tenho dúvida, deputada Fatinha, que o deputado Luiz Paulo e o deputado André Siciliano estão prestando um grande serviço ao Rio de Janeiro ao pautar esse debate. Eu sou porta-voz da ansiedade de prefeitos e vereadores dos municípios. Mas eu tenho que admitir que a relação que a Petrobras e o governo federal tiveram com o Rio de Janeiro até aqui foi uma relação perversa, criminosa, que explorou o Rio de Janeiro. E a condição imposta por esse debate faz com que nós tenhamos um avanço nessa relação. É positivo. Então eu tenho que reconhecer o mérito, mas no reconhecimento que eu faço do mérito da iniciativa do deputado Luiz Paulo e deputado André Siciliano, eu tenho que reconhecer e colocar a aflição. Lá na minha terra, o deputado Eliomar conhece bem esse dito, muito se diz que na briga do mar com o rochedo, quem acaba pagando a conta é o marisco. E o marisco nessa relação são os nossos municípios, são os nossos trabalhadores. Então nós precisamos encontrar uma saída, uma solução, de modo que o Rio avance naquilo que a União tem de dívida com o Estado, mas garantir uma capacidade de concorrer com igualdade de condições para atrair empresas. Se temos 80% da produção do petróleo em nosso litoral, nós temos que ter 80% da arrecadação fruto dessa atividade econômica,
seja na geração de emprego, seja na contribuição tributária. Nós precisamos colocar na mesa, e aí os deputados estão prestando um grande serviço, a requalificação dos postos maduros do pró-sal, do pós-sal. Vou concluir, deputado. Porque a União está com grande interesse no pré-sal, deputado Eliomar. Porque a parte tributária da União no pré-sal, o lucro, é maior. E está ignorando os campos maduros de pós-sal, porque neles a participação dos municípios e do Estado com royalties do petróleo é maior. E para requalificar esses poços, aí é que entra a discussão do Repetro com mais profundidade. Você só requalifica esses poços maduros com a importação de peças e equipamentos. E essa taxação diferenciada vai retardar a requalificação desses poços, que a Petrobras não quer, que o governo federal não quer. Então nós temos que fazer o jogo do Estado, mas não podemos fazer, nesse momento, o jogo daqueles que querem o atraso do Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que nesse grupo não estão os deputados André Siciliano e Luiz Paulo. Mas, quando pautam essa discussão, favorece ao debate, e quero que o deputado Luiz Paulo compreenda o contraditório e busque no contraditório o fortalecimento das suas ideias em favor do Estado do Rio de Janeiro. É essa a compreensão que nós pedimos. O debate é saudável e nós não furtaremos em participar desse debate, colocando com muita clareza os interesses dos nossos municípios e do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.